E aqui, deixa eu ser absolutamente categórico, a Polícia Federal está mentindo. E, bom, se você está numa caverna, né, se você estava no Afeganistão sem Starlink, não sabe o que está acontecendo, o Ramagem é o ex-chefe da inteligência do Brasil, delegado da Polícia Federal, ex-deputado federal, que foi condenado no inquérito fajuto que colocou o Bolsonaro na prisão e no mesmo no processo fajuto, no qual dizem por aí, nunca fui notificado, que também tentaram me implicar. Então, essa pessoa, Ramagem, foi detido ontem pelo ICE, que é o nome ICE, embora em inglês seja gelo, é uma sigla que significa Immigration and Customs Enforcement, né? Ou seja, a agência de enforcement legal, não sei como é que traduz isso, agência que faz valer, é a polícia que faz valer as leis de imigração e customs, né, que é fronteira. Tão logo isso aconteceu, essa notícia começou, como eu disse, a sair de uma forma típica dos jornais brasileiros. Um monte de informação errada, um monte de informação falsa, um monte de informação que não procede e algumas informações descontextualizadas. E eu posso colocar aqui algum exemplo, por exemplo, o G1, óbvio que a Globo sempre está na linha de frente, dizendo: cerco por SUV, esposa monitorada e passaporte cancelado. Entenda os bastidores da prisão de Ramagem nos Estados Unidos. No mesmo G1, ex-deputado Ramagem é preso pelo ICE, Serviço de Imigração. Brasil 247 também é sacanagem, João Gabriel. Após Ramagem ser preso nos Estados Unidos, governistas defendem a deportação do deputado. CNN Brasil, Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos Estados Unidos. E vendo essas notícias saindo da imprensa, inclusive internacional, né, já que a CNN aqui dos Estados Unidos também publicou sobre o assunto, e com muita gente falando da deportação do Ramagem, em uma prisão cinematográfica e tal, o que eu fiz foi emitir uma nota no meu X, que depois foi replicada em todos os jornais, explicando os fatos como nós, que estávamos familiarizados com a questão, conhecíamos aquele momento, onde eu emiti a nota, e eu vou ler aqui para vocês porque a nota é correta. Ela diz assim: sobre a suposta prisão, entre aspas, de Alexandre Ramagem, alguns esclarecimentos objetivos. Ramagem não foi preso, mas detido após uma abordagem policial em Orlando, inicialmente por uma infração leve de trânsito e, na sequência, encaminhado ao ICE, procedimento comum na Flórida. E aí, cara, quando eu escrevi esse parágrafo, mas tem uma coisa que é desesperadora no Brasil, cara, desesperadora, é o analfabetismo funcional dentro das redações de jornais. O sujeito é um profissional de comunicação, ele lê isso e não consegue ler o seguinte: inicialmente por uma infração leve de trânsito e, na sequência, encaminhado ao ICE. O que os jornais replicam? Paulo Figueiredo diz que Ramagem foi detido por conta de uma infração de trânsito. Puta que pariu. O que faz com um jornalista numa situação dessa? Mas foram vários. Eu estava aqui, não sei se eu vou conseguir abrir para vocês, mas agora está aqui, ó. Figueiredo diz que Ramagem foi detido após infração de trânsito, CNN Brasil. Paulo Figueiredo nega a prisão de Ramagem e fala em detenção após infração de trânsito nos Estados Unidos. Teve também Paulo Figueiredo nega a influência de governo brasileiro na detenção de Ramagem. Foi Gazeta do Povo, até que foi bem. Gazeta do Povo foi bem. Mas eu continuo a nota. Essa é, neste momento, uma questão meramente migratória. Por que eu digo neste momento? Porque, e continua sendo, a questão é meramente imigratória, não há uma questão policial. Ramagem não é procurado pelo cometimento de nenhum crime. Né? O que eu disse, e foi exatamente o que aconteceu, é que o Ramagem foi parado pelo Florida Highway Patrol, que é a polícia, para quem está aqui nos Estados Unidos sabe, que é a polícia que trata de trânsito, é a polícia de trânsito, uma polícia estadual que lida com o trânsito. Ele foi parado por essa polícia, que pediu por alguma infração de trânsito que a gente não sabe qual foi. Eles pediram a carteira de motorista dele, viram que ele estava com uma carteira que não era expirada, era uma carteira do Brasil. A carteira de motorista dele era a carteira do Brasil, carteira que você tem aí, a sua CNH. E por que ele não tinha uma driver's license americana? Porque o processo imigratório nos Estados Unidos é muitas vezes lento. E as pessoas têm que esperar a documentação da imigração
para poder tirar a carteira de motorista. Então é muito comum as pessoas ficarem sem carteira de motorista, já aconteceu comigo inúmeras vezes, porque na época, antes de eu me tornar residente permanente, porque estava esperando os documentos de imigração, tá? Mas não é. E você pode dirigir com a carteira brasileira aqui, mas você tem um limite de quanto tempo. Eu continuo aqui. Neste momento, é uma questão meramente imigratória, porque depois que ele foi detido, foi chamado, depois que a polícia o parou, foi chamado o ICE, ele não tinha os documentos de asilo com ele, o ICE olhou o I-94, sempre faço confusão desses Is, olhou o formulário de imigração dele e falou, você está mais do que 6 meses aqui, aí ele falou, mas eu tenho asilo, você tem alguma documentação? Poxa, não tenho aqui, então você está mais do que o prazo permitido, então você vai ser detido. Foi detido e foi levado para o ERO, que é a sede do ICE aqui, e onde ele está até agora. E eu continuo a nota dizendo, porém o status de ramagem é legal. Até vi até advogado de imigração falando bobagem no post da Ludmilla. Como podem deixar ramagem sem status? Ramagem tem status. Ramagem tem status e tem um pedido de asilo pendente, protocolado, se eu não me engano, em outubro. Na verdade, o recibo de aceite do USAS, do protocolo, é de novembro de 2025, e eu digo aqui há tempos e ainda sob análise, o que lhe permite permanecer legalmente nos Estados Unidos até a decisão final do caso, que é demorada, mas tem tudo para ser deferida. A Imigrex, a empresa da qual eu sou sócio, está prestando toda a assistência à Ramagem e sua família. Nossa expectativa é que ele seja liberado o mais rapidamente possível e, no momento, não vemos qualquer risco de deportação. O trâmite do ICE é burocrático e depende da formalização no sistema do órgão para que os próximos passos sejam dados nessa direção. No momento em que eu escrevi essa nota, a detenção do Ramagem sequer constava no sistema do ICE. Então, a gente não poderia nem entrar com o pedido de liberação formal naquele momento. Continuo. Item 4. Extradição e deportação não tem absolutamente nada a ver entre si. E, meu Deus do céu, eu vejo tanta gente falando bobagem, inclusive o Lula, hoje o presidente do Brasil. É muito, muito sinistro, cara, comentar as coisas no Brasil, porque é jornalista analfabeto, é diretor da Polícia Federal mentiroso, é presidente que não sabe a diferença entre deportação e extradição. Cara, é um, é um desastre, né? Um deserto mental o Brasil. Vamos lá. Como eu digo na nota, extradição é um processo político-diplomático entre estados, e é importante que você saiba a distinção, porque a gente vai tratar disso no programa de hoje. Extradição é um processo político e diplomático entre estados, conduzido nos Estados Unidos, inicialmente pelo Departamento de Estado. Então, você cometeu um crime no seu país, o governo do seu país pede aos Estados Unidos que você, ou a Espanha, ou no caso do Oswaldo Eustáquio, ou a Itália, no caso da Carla Zambelli, pede que você seja extraditado. Aí, nos Estados Unidos, a primeira análise é feita pelo Departamento de Estado. Isso é extradição. Brasil e Estados Unidos têm um acordo de extradição. Deportação é outra coisa. Deportação é um procedimento administrativo interno de imigração. Interno de imigração. O que é deportação? Você está no país tal e você não tem a documentação necessária para permanecer legalmente nesse país. Você será, então, deportado. No caso em questão, como eu digo na nota, é exclusivamente migratório. Não há uma questão de extradição, não existe, não há discussão nesse momento sobre extradição de Ramagem. Há uma discussão imigratória. E aí eu digo, item 5, para deixar absolutamente claro, o governo brasileiro não teve qualquer participação nesse episódio. Trata de um procedimento padrão da imigração americana. Isso não tem absolutamente nada a ver com o pedido de extradição no Brasil, que segue em análise do Departamento de Estado. E esse post teve, sei lá, 700 mil visualizações. E eu termino ele deixando claro que o governo brasileiro não teve qualquer participação na detenção do Ramagem.
Depois dessa publicação, para minha surpresa, eu confesso que eu fiquei surpreso nesse caso, um pouco envergonhado como brasileiro, porque a Polícia Federal emitiu uma nota afirmando precisamente o oposto. Quer dizer, primeiro, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ao Metrópolis que a prisão do Ramagem pelo ICE tinha sido fruto de uma operação coordenada com a Polícia Federal do Brasil. E depois veio uma nota endossando a mentira oficialmente. Não foi mais o diretor da Polícia Federal do Lula contou uma lorotinha. Não, a instituição da Polícia Federal lançou uma nota reafirmando o que ele havia dito e adicionando o seguinte: foragido da justiça brasileira é preso nos Estados Unidos com apoio da PF. Prisão é fruto de cooperação policial internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. A Polícia Federal informa que o brasileiro condenado pelo STF foi preso em Orlando pelo US Immigration and Customs Enforcement dos Estados Unidos da América. A prisão decorreu de uma cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e as autoridades policiais dos Estados Unidos. O preso é considerado foragido pelos crimes bababá. Assinam a Coordenação Geral de Comunicação Social da Polícia Federal. E aqui, deixa eu ser absolutamente categórico. A Polícia Federal está mentindo. Ontem eu tinha dúvidas a esse respeito, hoje eu afirmo de forma inequívoca. A Polícia Federal está mentindo. E eu posso provar. Porque quando eu vi isso, sabendo das circunstâncias nas quais o Ramagem havia sido detido pelo ICE, que foi, aliás, muito parecido com a situação na qual eu também já fui detido no passado. Então eu suspeitei, como eu disse no Metrópolis, que a Polícia Federal estava mentindo. E veja, eu sabia por algumas razões. Cooperação internacional entre países, como eu expliquei aqui, acontece através de acordo de extradição. Se existe um procurado nos Estados Unidos, o mecanismo para a captura desse capturado é o acordo de extradição. E como é que isso é feito? Um juiz brasileiro, ou um pseudo-juiz, no caso o Alexandre de Moraes, envia um pedido ao Ministério da Justiça do Brasil, que envia, através do Ministério das Relações Exteriores, um pedido formal de extradição, obedecendo um tratado, uma lei ratificada entre os dois países, no caso Brasil e Estados Unidos, que, uma vez recebido esse pedido, ele passa primeiro pelo crivo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que avalia se há ou não, dentre outras coisas, caráter político no pedido. Uma vez que passar pelo Departamento de Estado, ele passa pela outra etapa, é chegar ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça tem um procurador que vai lá analisar, um promotor que vai analisar se o acordo está sendo respeitado, se os direitos constitucionais do sujeito estão sendo respeitados e, em última instância, a situação cai na mão de um juiz federal americano e este juiz federal ordena, a partir daí, a extradição ou indefere a extradição e o sujeito tem o direito de se defender. Né? E o Brasil, de fato, enviou um pedido de extradição ao Ramagem no ano passado. Só que o que aconteceu? O governo americano aparentemente sentou em cima do processo. E lembre que eu disse que ele tem que passar pelo Departamento de Estado, depois ter pelo Departamento de Justiça, depois por um juiz. Ele até hoje sequer cumpriu a etapa do Departamento de Estado. E a gente vai falar mais sobre isso. Ele sequer cumpriu a primeira etapa, o pedido de extradição do Ramagem. Então, se houvesse uma cooperação, você não precisa acreditar no Paulo Figueiredo. Você pode ser uma pessoa inteligente, fazer uma reflexão e pensar o seguinte: olha, se houvesse uma cooperação internacional, ela deveria acontecer por esses canais. Pode perguntar para o ChatGPT, para quem você quiser. Tá? Só que houve uma detenção do Ramagem, como eu disse, de natureza migratória. Então, se a natureza é migratória, ela, por definição, se você usar o seu cérebro, ela é uma questão doméstica. Quem cuida da imigração
é um departamento que trata de assuntos domésticos. E se é doméstico, não pode ter cooperação de outros países. Só poderia ter cooperação com o Brasil para receber. Quem cuida de lei imigratória nos Estados Unidos, no caso o ICE, ou melhor, é muito fácil você entender. O departamento que cuida de imigração é o quê? Eu vi imbecil na CNN Brasil, cara, jornalista, eu tenho muita raiva de jornalista, cara. Jornalista no programa, a Mônica Bergamasco estava até falando direito no programa dela. Aí vem um imbecil de um comentarista que eu não sei nem o nome falando: não, porque esse é um assunto do Departamento de Estado está deportando. Caraca, meu filho, para de falar bobagem. O departamento que cuida de imigração nos Estados Unidos é o Departamento de Homeland Security. O que é Homeland Security? É segurança doméstica. Ou seja, o nome do departamento é um departamento que trata de assuntos domésticos. Agora, então, mesmo que você não tivesse acesso aos documentos de detenção do Ramagem, aos quais, obviamente, eu tive, por conta da assistência que a Imigrex presta a ele, você já deveria ter enxergado essa mentira da Polícia Federal. Fala, pô, peraí, teve cooperação internacional, mas não foi pelo motivo de cooperação, e a prisão foi feita pela área de imigração, que é um assunto doméstico. Então, como é que teve essa cooperação? E aí, se você lê a notícia, Ramagem foi preso nos Estados Unidos, você tem que pensar o seguinte: se nos Estados Unidos não há nenhum tipo de decisão de extradição até ele, como que ele poderia ser extraditado? Esse é um ano decisivo. E não dá para ficar só assistindo. Indignação sem ação não muda nada. Se você acredita que o Brasil está despertando, então você precisa sustentar quem está expondo o sistema. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche do McDonald's por mês. Você recebe análises exclusivas e ajuda a manter essa estrutura independente. Ou vira meu patrono Gold, entra para o nosso grupo, recebe o meu e-mail, tem reunião mensal comigo. O link está na descrição para as duas opções. Neutralidade financeira é que não existe.